Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu estou trazendo para sua reflexão algo voltado para o transtorno alimentar. Mas eu quero fazer apenas um recorte na compulsão alimentar. A compulsão alimentar é quando a alimentação se torna um problema. Então, a compulsão alimentar não quer dizer que alguém tem este problema porque come muito, porque gosta de comer. Não, existem alguns elementos que, associado a gostar muito de comer, pode ser considerado como um transtorno alimentar. Primeiro, é quando a comida não satisfaz. Existe um excesso de comida, onde a pessoa está de forma descontrolada o tempo todo comendo e ela mesma não consegue parar. Isso numa frequência de 2 horas é o tempo máximo que uma pessoa consegue ficar sem se alimentar. Há um problema então por trás disso. Isso quando esse excesso, esse descontrole acontece pelo menos uma vez por semana, num prazo de 3 meses. É normal que pessoas que vivem a compulsão alimentar passe a viver escondido ou acordando de madrugada para comer em excesso e assim não tem ninguém que estabeleça nenhum tipo de crítica. Às vezes, essa pessoa busca locais solitários onde ela pode se alimentar em excesso sem que ninguém possa observar o que está acontecendo com ela. Quando é que a compulsão alimentar ela se manifesta? Ela pode acontecer na infância, ela pode acontecer na adolescência, mas há uma pontuação muito alta no início da idade adulta. Quais são as causas? As causas são inúmeras e você precisa ficar atento a elas. A primeira são os aspectos socioculturais, há aspectos biológicos, há aspectos genéticos, mas eu quero chamar a sua atenção sobre distúrbios emocionais. Quanto mais uma pessoa está afetada nas suas emoções, mais ela tende a procurar encontrar uma fuga para essas pendências emocionais. E há quem procure resolver as pendências emocionais comendo exageradamente e de forma a não conseguir controle. Há também as dinâmicas familiares. Tem pessoas que vivenciam problemas tão graves familiares e que muitas vezes, ao invés de buscar ajuda dentro do próprio lar, a fuga é comer em excesso. O estilo de vida, ela determina o comportamento de uma pessoa. E este comportamento, ele cria uma rotina. E essa rotina, ela pode ser destrutiva. Como é mais ou menos o perfil de uma pessoa que tem transtorno alimentar? A primeira coisa a observar é como anda a sua autoestima. Como tem andado a sua relação com você mesmo, com o amor próprio, né? Isso muito pode contribuir para o desequilíbrio na área de compulsão alimentar. A autocrítica é um elemento que pode desencadear uma necessidade muito grande de não observar rotinas saudáveis, o que leva uma pessoa, muitas vezes, a passar quase o dia inteiro tentando provar para si mesma e também para o seu trabalho quão produtivo ela pode ser. E desse modo, quando ela vai ter acesso a essa comida, come descontroladamente e numa quantidade muito grande, por conta de não observar de maneira equilibrada a questão da crítica, né? Então, o sentimento profundo de angústia, todos nós possuímos em uma etapa da vida. E a compulsão alimentar, ela pode ser um caminho para desviar essa dor que é interna, que é subjetiva. Tristeza profunda, ela também pode levar ao excesso em várias áreas da vida. Então, é muito comum você associar a compulsão alimentar a pessoas com sobrepeso, né? E com a obesidade. Mas há pessoas que elas têm um corpo gordo, mas as taxas estão normais. Então, a obesidade
e o sobrepeso ele pode cooperar, mas o adoecimento na área de compulsão alimentar está muito além do que a preocupação com o peso. Então, na medida em que a compulsão ela vai sendo instalada na vida de uma pessoa, não somente a obesidade, mas há também o colesterol que sobe, outras doenças como a diabetes, né, a hipertensão e outras doenças que podem vir exatamente pela falta de um equilíbrio na área alimentar. Há também o elemento de um sentimento de culpa. É preciso observar onde estão os seus sentimentos para que essa energia vital ela não saia unicamente através do alimento. É claro que quem tem compulsão alimentar, um ponto alto é o adoecimento. Então é preciso estar atento à necessidade de cuidar deste transtorno para que não haja maiores danos. Há também as questões voltadas à quebra de relacionamento. Muitas vezes, quando uma pessoa vivencia a experiência do abandono, a experiência de frustração, então, ao invés da pessoa explodir, ao invés da pessoa buscar ajuda, se tratar da sua frustração, muitas vezes a pessoa canaliza para um comportamento autodestrutivo que é buscar alimentar-se mais do que é necessário. Na medida em que a compulsão está instalada, é claro que algumas tarefas simples do dia a dia, elas vão sendo feitas com dificuldade por causa do peso, por causa da ausência de uma vida saudável. Então, a avaliação negativa de si mesmo pode também potencializar a necessidade da compulsão. Há tratamento para a compulsão alimentar? Olha a boa notícia, claro que há. A família é o primeiro elemento, é um ponto-chave que pode ajudar uma pessoa. Ir ao endocrinologista, buscar acompanhamento com o psiquiatra, buscar acompanhamento com o psicólogo, com o nutrólogo que vai trabalhar a questão da sua alimentação e no peso que essa alimentação vai precisar entrar dentro de uma rotina. É claro que eu posso lhe oferecer algumas dicas, né? Como a importância do autocuidado, de uma rotina saudável, de alimentação, de atividade física, de controle do estresse, né? Essa busca constante que deve haver em todos nós do autoconhecimento, a busca pela espiritualidade, que é algo de extrema importância, mas desenvolver também relacionamentos significativos. Então, quando nós falamos na compulsão alimentar, a sensação que nós temos é que se trata apenas no controle da alimentação, mas não é. Nós vamos trabalhar a questão da alimentação, sim, mas quando você procura um psicólogo, procura um atendimento multidisciplinar, você vai aprender a lidar aos poucos com frustração, com estresse, vai aprender aos poucos a lidar com as suas escolhas e a buscar um ponto de equilíbrio, visando que você se torne uma pessoa mais equilibrada em todas as áreas. De modo que quando as dores da alma elas chegam, nós precisamos tomar uma atitude adequada para tratar das nossas dores e assim não utilizar o alimento como forma de adoecimento. Então renove a sua esperança, renove a sua fé e dê um passo na direção de cuidar de si mesmo. Um grande abraço para você.